nós queremos te agradecer, Deus, por essa noite, meu Pai. Que teu Espírito Santo, Senhor, possa me usar, meu Pai, mais uma vez, meu Pai, nessa noite. Que eu possa ser um instrumento, Pai, de bênção, meu Pai. Que as pessoas que estiverem aqui, Jesus, não possam sair daqui vazio, meu Pai, porque com certeza elas já foram tocadas pelo teu Espírito Santo através do louvor, meu Pai. Então, que ela mais uma vez possa ser tocada, meu Pai, pela tua palavra. A tua palavra, meu Pai, que nos liberta, meu Pai. A tua palavra que nos purifica, meu Pai. A tua palavra, Senhor, que nos alimenta, Senhor. Então, usa a minha vida, mais uma vez, que seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém? Aqui Tiago, ele escreveu a igreja para os crentes judeus, que tinham sido empilhados por todo o mundo mediterrâneo por causa da perseguição. Em seus ambientes hostis, eles eram atentados a permitir que um acordo intelectual fosse entendido como uma fé verdadeira, uma fé viva, uma fé eficaz. Esta carta de Tiago pode ter um rico significado para nós, nesta noite, que estamos ouvindo a palavra de Deus, pois nos lembra de que a fé genuína, ela transforma vidas e desenvolve o nosso relacionamento com Deus. E o tema dessa mensagem, eu esqueci, é comunhão com Deus em meio à disciplina. Esse é o tema da mensagem que Deus me inspirou para falar nessa noite. Existe um processo muito simples que toda pessoa deve fazer em si mesmo para que Deus se aproxime cada vez mais da sua vida. Na medida em que nós mesmos se aproximarmos primeiramente dele, ou seja, de Deus, de Jesus Cristo, é isso que o versículo diz. Muitas pessoas gastam tempo orando, gastam tempo pedindo que Deus se aproxime dela, mas esquece que além da oração, além da súplica, é necessário fazer algo a esse respeito, pois Tiago no capítulo 2, verso 17 diz: pois a fé sem obras está morta em si mesmo. Pois a fé sem obra está morta em si mesmo. A fé e as obras não são inimigas uma das outras. A fé verdadeira e as obras justas andam de mãos dadas. São duas partes da obra de Deus em nós. A fé leva a uma pessoa, um ser humano, à salvação. E as obras levam a pessoa à fidelidade. Levam a pessoa a ter um relacionamento com Deus. Ter uma comunhão com o Espírito Santo. Ter um relacionamento com Deus é algo muito importante na vida de todo cristão, de toda a vida de uma igreja, de um organismo vivo. Buscar a comunhão e aumentar a intimidade com o nosso Deus a cada dia é uma das maiores necessidades e é uma das maiores prioridades que a igreja tem que ter. Então, como faço para relacionar com esse Deus, né? Como faço? E o primeiro passo eu quero deixar aqui, amados, o primeiro passo é conhecê-lo. Ninguém ama quem não conhece, sim ou não? A Jaqueline um dia me amou, eu amei ela, eu tinha que conhecer ela. Não tem essa história, amor à primeira vista. Isso é adolescente que falava muito isso. Quando eu te vi, você me viu, parece que foi amor à primeira vista. Não, foi uma empatia, né? Aquele negócio. Agora, amor não foi, porque amor, para eu amar a Jaqueline, para ela me amar, eu tinha que conhecer ela, e ela tinha que me conhecer. Amém ou não amém? Sim ou não sim? Então, afinal, não há como nos tornarmos íntimos de alguém se não temos contato, ou não nos interessamos em conhecer mais dessa pessoa. Com Deus, amados, é a mesma coisa. Eu vejo Paulo em 2 Timóteo,
no capítulo 4, verso 3, que diz: quando vieres trazer a capa que deixei em Troade, em casa de Carpos, eu os livro principalmente aos pergaminhos. Põe essa carta aí, já que a gente tem tempo, 7:5. 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 13, para não ficar só na minha tradução aqui, que está na RA. Quando veres trazer a capa, que deixem em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Que homem é esse, igreja, que morrendo, ele estava lendo, ou seja, relacionamento, ou seja, comunhão com Deus. Tem gente que passa a vida toda, a vida inteira, e não lê um livro, né? Não se interessa pela leitura da palavra, não se interessa para um livro que vai edificar a vida dela. Esse homem estava morrendo, mas ele estava interessado nos livros, principalmente os pergaminhos, que isso que alimentava a fé dele, era isso que trazia a comunhão com o Espírito Santo. Eu vejo o apóstolo Paulo, a igreja, ele orava enfermo, nós vemos assim, esse homem, né, um grande homem, orava enfermo, ele orava com saúde, sem saúde, orava nas sinagogas, templos, prisões, em todo o tempo, amado, ele estava orando, ou seja, relacionamento, ou seja, comunhão com Deus. E o segundo passo aqui é encontrá-lo. Tiago, no capítulo 4, verso 8, que nós lemos: cheguem perto de Deus, e Ele chegará a vocês. Entenda uma coisa, igreja, se eu não tenho amado a esse Deus, é porque eu não tenho me relacionado. Se eu não tenho amado, é porque eu não tenho me relacionado. Então, relacionamento, comunhão significa aprofundar-se. Façamos que nem Oséias, que diz: conheçamos vamos ver se vocês sabem, de conhecer Deus. O relacionamento ou a comunhão de Deus não é algo exclusivo de pessoas especiais ou iluminadas. O relacionamento de Deus não é algo exclusivamente para pastores, para diáconos, para os obreiros, para a igreja Nova Vida de Auma. O Senhor se dá a conhecer todos o que de coração buscam em conhecê-lo pessoalmente. Então, perante Cristo, estamos todos, amados, todos no mesmo nível. Não existe prediletos para o Senhor. Então, entre os filhos de Deus, eu admiro quando eu era novo, convertido, não sei se vocês já ouviram, eu conheci várias pessoas que falavam assim: Robson, eu sei que Deus ama todo mundo, mas parece que Ele me amou especial, Ele tem um carinho. Quem já ouviu isso de alguma pessoa? Né? Parece que Ele tem um carinho especial para mim. Aí, como eu já passei assim, por essa fase daquele primeiro amor, vamos falar assim, eu até entendo essa pessoa, né? Mas, diante do nosso Deus, todos nós somos filhos amados. Todos nós somos filhas amadas. Amém? Quem é um filho amado, quem é a filha amada, dá glória a Deus aí. Amém. Então, quando Deus estiver te exigindo, é porque Ele quer se relacionar com você. Deus não exige nada de ninguém se Ele não quer nada, né? Se Deus está exigindo de você, é porque está na hora de você amadurecer algumas questões na sua vida. Está na hora de você subir de nível, quando Ele exige de você, amado. As exigências de Deus, amado, não são para qualquer um, são para os íntimos. Se nós somos íntimos, a exigência é com você. Às vezes vocês entraram aqui, está apertado, está doendo,
mas é porque Ele quer se relacionar com você. Eu me lembro que o bispo falou hoje de manhã, que a pastora talvez iria pregar e ela teria muito testemunho para contar, porque ele falou que quando está no deserto, a gente aprende muita coisa, e nós aprendemos mesmo, que o deserto é lugar de exigência, né? E é experiência com Deus, é relacionamento mesmo. Então, o propósito do relacionamento não é para te livrar do seu sofrimento presente, mas sim para te livrar do sofrimento eterno. É isso, relacionamento, amados. Então, a Bíblia mesmo fala em João, no capítulo 16, verso 33, que fala, no mundo que? Mas tende. E eu gosto muito de Filipenses, no capítulo 4, do versículo 12. Pô, coloca aí, ô Juan, por favor. Rapaz, esse cara tá ligado mesmo. É a Raniele, me perdoa. É a Rani, ela tá ligado mesmo aí. Então fala assim: tanto sei estar o quê? Humilhado, como também ser o quê? De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho o quê? Experiência. Tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Aí no versículo 13 eu gosto, que fala o quê? Tudo posso. O quê? Aquele que me fortalece. Eu amo esse versículo, porque quando você leva ele para o grego, quando nós lemos assim na língua portuguesa, nós falamos, tudo eu vou ganhar. Eu vou ganhar tudo, nunca vou perder. Não vou estar enfermo, não vou ficar nunca desempregado, o pneu do meu carro não vai furar, não vou ser traído, né? Mas o versículo 12 está falando o quê? Eu sei ser humilhado, né? Rapaz, está ligado mesmo. Sei ser honrado. Em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando nós vamos traduzir ele para o original, ele quer dizer o quê? Eu sei suportar todas as coisas. Por isso que ele fala, eu sei suportar todas essas coisas. Por isso que eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, você consegue suportar todas as coisas. Eu não sei como é que está o seu coração nessa noite. Não sei, mas só sei de uma coisa: quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo, quando nós temos comunhão com esse Deus, nós entendemos, ou procuramos entender, o vento que nós estamos passando, porque o apóstolo Paulo fala, eu suporto, porque eu sei que Deus está comigo. Então você suporta, porque é Deus que está com você. Amém? Então, amados, alguns acreditam que precisam, às vezes, de uma mudança imediata na situação para poder descansar. Mas a verdadeira paz, igreja, não é externa. A verdadeira paz é interna, porque a nossa paz não é presença de coisas boas, nem ausência de coisa ruim. A nossa paz é Cristo. Nossa paz é Cristo. A paz de Cristo não depende de calmaria das circunstâncias, não depende de calmaria de lutas, mas da serenidade que vem da confiança de que Deus está no controle. Então, a verdadeira paz não é ausência de problemas, mas da presença de Cristo e do relacionamento que eu tenho com esse Deus. Então, igreja, para você viver uma vida sobrenatural com Deus, você vai ter que se relacionar com esse Deus. Vocês vão ter que ter comunhão com Deus e também ter disciplina com esse Deus. Fala, disciplina. Essa é o âmago da mensagem, disciplina. Então isso vai
envolver momentos, muitas das vezes, momentos de solitude. De solitude. Eu aprendo muito com Cristo, porque eu vou citar aqui algumas passagens bíblicas, que Cristo ele passou 40 dias no deserto sozinho. Mateus capítulo 4. Antes de escolher os 12, ele estava o quê? Sozinho. Quando recebeu a notícia de que João Batista estava morto, ele se retirou do barco e foi ficar sozinho. Mateus capítulo 14, verso 13. Depois do milagre da multiplicação dos pães que alimentou, amados, 5.000 almas, ele subiu ao monte e ficou sozinho. Mateus capítulo 14, verso 23. Então, depois de uma longa noite de trabalho, Cristo foi para um lugar do deserto para ficar o quê? Sozinho. Marcos capítulo 1, verso 35. Eu estou citando aqui porque algumas pessoas falaram que não... Amém. Que eu não estava falando muito rápido aqui. Então, quando os 12 voltaram da missão de pregar e curar Cristo, convidou-o: venham comigo para um lugar deserto, ou seja, estava sozinho. Marcos capítulo 6, verso 31. Depois de curar um leproso, Cristo retirou-se para um lugar solitário e orou. Lucas capítulo 5, verso 16. Na companhia de 3 discípulos, buscando o silêncio de uma montanha deserta, como o estágio que nós sabemos dessa passagem, como o Monte da Transfiguração. Ele pegou mais 3 e foi para ficar sozinho. Mateus capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 9. Então se preparava para o seu feito mais sublime, que ele foi do jardim do Getsêmani, estava sozinho. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36 ao 46, amado. Momento de solitude. Nós vamos nos relacionar, nós vamos ter uma comunhão com o Espírito Santo. Muitas das vezes vai ser no momento de solitude. Amém? Se você quiser viver uma vida sobrenatural, igreja, com esse Deus, você vai ter que se relacionar mais. Nós iremos, né, relacionamento com esse Deus, comunhão com esse Deus. Você acha que você vai viver o sobrenatural se você buscar mais? Não trate de buscar mais. Não trate de buscar mais. Está se tratando de relacionar mais. Está se tratando de ter comunhão. Então você pode buscar a Deus o dia inteiro e não se relacionar como Ele quer. Eu me lembro muito de Martinho Lutero, amados. Me lembro muito. Se desse mole, era um homem que se relacionava, buscava mais, quer dizer. Buscava às vezes mais Deus do que a gente. Ele ficava o dia todo no convento. O dia inteiro no convento. Chegou um dia que o padre que ele se confessava, ele falou assim: Martinho, eu não te aguento mais, as suas lorotas, não aguento mais. Todo dia é a mesma coisa. Todo dia. Mas um dia, quando ele aprendeu, não se tratava de buscar mais, mas de se relacionar mais, ele leu Romanos, no capítulo 1, fala que o justo viverá o quê? Pela fé. Esse relacionamento foi tão profundo, igreja, que libertou a vida dele. E através da vida dele, teve uma revolução muito grande. Você pode estar pensando: eu trabalho para Deus. Deus, Ele não te chamou para trabalhar para Ele. Ele te chamou para relacionar com Ele. Você pode vir para a igreja todos os dias. Vir para a igreja do dia da Santa Ceia do Senhor. Mas eu conheço gente assim: a ceia do Senhor eu não perco. No domingo eu não perco. Domingo para mim é sagrado. Você pode pregar todos os dias.
você pode dar aula todos os domingos, você pode ministrar louvor em todos os cultos, mas Deus não quer isso, Ele quer relacionamento, Ele quer comunhão com Deus. Às vezes a sua oração está sendo assim: Deus, me use para ganhar almas. Deus, me use para curar os enfermos. Deus, me use para libertar os oprimidos. Deus, me use para expulsar demônios. Deus, me use para ganhar multidões, Senhor, para as nações. O Espírito Santo pode te dar tudo isso, igreja. Pode te dar poder, expulsar demônio, ganhar almas para o reino e acabar indo para o inferno. O que adianta, amado, o avivamento, ele cair? Que o avivamento, ele não só caiu. O avivamento, para acontecer essa experiência, se espalhou. Então não adianta avivamento cair. Avivamento tem que se espalhar. E eu me lembro do Rick Warren, o criador do CR, celebrando a recuperação. A igreja dele, amado, se demole em uma toda. Dele não, do Senhor. Mas a igreja onde é que Deus permitiu que ele apacentasse. Perguntaram assim para ele: como é ter uma igreja saudável? E ele falou assim: não é a quantidade de membros, é quando os membros, ele recebe a palavra no domingo e na segunda-feira eles são enviados. Isso é uma igreja saudável. Entendeu? Porque a igreja entendeu o comprometimento de relacionamento. A igreja entendeu ter o seu momento de comunhão. Então, o avivamento não é quando cai, o avivamento é quando se espalha. E quando eu começo a entender isso, quando eu me relaciono, quando eu tenho comunhão com esse Deus. Sabe por quê, amados? Vocês conhecem Judas, não conhecem Judas? Todo mundo conhece. Não é o Judas que nós botamos no poste, que não tem nem mais isso, né? Vocês conhecem Judas, o discípulo. Quem conhece Judas? Que traiu Cristo, todo mundo aqui, né? Judas, ele pregou arrependimento. Judas, ele estava do lado de Cristo, amado. Judas curou enfermo, amado. Judas expulsou demônio. Judas ganhou almas para Cristo. Judas deixou seu emprego para seguir a Cristo. Mas acabou indo para onde? Para o inferno. Inferno, amado. A gente tem que falar, que as pessoas não estão falando mais de inferno, tem que falar, né? Então, igreja, o foco do evangelho é relacionamento. O foco do evangelho é comunhão com o Espírito Santo. E como eu desenvolvo um relacionamento com Deus? Quem pode pegar um copo para eu pegar uma água, porque minha garganta está seca aqui. Ah, tem copo aqui. Como eu desenvolvo um relacionamento com Deus? Eu falei que o título da mensagem era o quê? Quem prestou atenção? Hã? Alguém falou aí. Comunhão com Deus em meio à disciplina. Pode deixar aquela frase lá, Raniele? Nós vamos falar, me desculpa ser taxativo nessa frase aqui, só para ficar em nossos corações e para a gente não dormir. Amém? Quem está dormindo, dá um glória a Deus aí. Ah, estão ligados, né? Não vai cair não, né? Glória a Deus. Eu estou dormindo, eu dei glória a Deus agora. Hein? Então, como eu desenvolvo um relacionamento com Deus? Através da disciplina. Fala assim, disciplina. Eu vou citar nessa noite, amado, alguns exemplos simples, né? Simples, para a gente entender aqui. Eu gosto, como eu falei, Martinho Lutero, ele falava assim, quando ele acabava de fazer a mensagem, ele dava para a esposa dele, dava para o filho dele, dava para a empregada dele. Vocês entenderam a mensagem?
Aí todo mundo, sim. Aí a criança, sim. Aí ele falava, se uma criança entendeu a mensagem, é porque a mensagem foi alcançada. Então, eu vou citar alguns exemplos simples no nosso dia a dia aqui. E o primeiro exemplo, eu quero falar sobre casamento. O que tem casamento com relacionamento? Nós vamos entender, que eu estou falando sobre disciplina. Então, o que mais deseja em um casamento aí, eu estou vendo a Aninha, quem mais está fazendo curso de noivo? O Maurício, a Joyce, né? Se eu perguntasse assim para eles, André, tu está fazendo? Não, né? Mas vai fazer, né? Se o André deixar, né? O André lá. Calma, André. Calma. Entendeu? Então, se eu falasse assim para eles, né? Que são futuros casantes, vamos falar assim, noivos, né? E também nós que somos já casados. O que mais deseja num casamento? Te garanto, é o quê? Um casamento o quê? Feliz, sim ou não? Cheio de amor e de intimidade, sim ou não? Então, o que você quer agora? Eu chego num casamento, chego muito cansado. E a minha esposa está me esperando para conversar. Eu falo, amor, agora eu não quero. O que eu quero agora é assistir televisão. O que você quer agora, o que eu quero agora é assistir televisão. Você sabe que assistir televisão não vai ajudá-lo a ter um casamento feliz. Passar um tempo conversando com o seu cônjuge, sim. Sim ou não? Então, disciplina é escolher o que você mais deseja. Disciplina é escolher o que você mais deseja. E o que você mais deseja, vamos conversar 20 minutos antes de ver a televisão. Disciplina é o que eu mais desejo. Então, vamos conversar antes de eu assistir a televisão, Netflix, essas coisas assim. Os streamers. Em vez do que deseja agora, o que eu quero agora? O que eu quero agora, o que vamos assistir hoje à noite. Entenderam? Sim ou não? Deu para pescar? Sim ou não? Sim ou não sim? Então, é mais fácil escolher o que se quer agora, o que eu quero agora. O que é mais fácil eu querer agora? Ver televisão. Mas só se experimenta a sonhada vida quem escolhe o que mais deseja. Se eu quero um casamento duradouro, eu tenho que ter uma disciplina que vai durar. A sonhada vida, quem escolhe o que mais deseja. Segundo exemplo, finanças. O que mais deseja hoje? Você pega uma pessoa e fala, quero ficar livre das dívidas, para que o dinheiro não seja um estresse, para que o dinheiro não seja mamão, não é mamão a fruta não, mamão aquele Deus, com N no final. Então, eu quero experimentar a paz financeira, eu quero até aumentar o meu dízimo, eu quero doar generosamente, então eu quero me libertar das finanças. Então, o que você quer agora? O que eu quero agora, o bispo falou, peguei o exemplo dele, da geladeira. O bispo falou que, né, tem uma geladeira que tem a carne que a pastora até teve que tirar hoje amanhã, né? O que eu quero agora? Vou comprar uma geladeira que tem o Wi-Fi, que quando eu chego perto, tem geladeira assim, chega até a apitar, pipi, né? O que eu quero agora? Se eu quero ficar livre das minhas finanças, mas o que eu quero agora é comprar uma geladeira. Você sabe que gastar 10 mil reais não levará à liberdade financeira. Vai ficar? Não, não vai. Ficar com a sua geladeira sem graça e sem o Wi-Fi é o que ajudará a sair do buraco. Sim ou não sim? Vocês estão entendendo um âmago aqui? Então, disciplina é escolher o que você mais quer. Disciplina é escolher o que você mais quer. E o que você mais quer? Gastar menos dinheiro
porque a nossa geladeira está ótima. Isso é disciplina. E o que você quer agora? Vamos comprar uma geladeira nova? O que você quer agora? Aí eu entro, vamos ler. É mais fácil o quê? Escolher o que se quer agora. Vamos, igreja, me ajuda a pregar. Sonhar da vida, quem escolhe o que mais deseja. Terceiro exemplo, falar sobre pureza. O que você mais deseja? Quero ser puro. Quero ter um relacionamento com Deus e com meu cônjuge, ou futuro cônjuge. O que eu mais desejo. E o que você quer agora? Olhar aquelas imagens no celular, no Instagram, no Facebook, que não vou me sentir tão puro. Então, o que você tem que fazer? Ligar para um amigo, prestação de conta, um padrinho, antes de olhar aquela pornografia, né? Antes de eu masturbar, né? Olhar para um amigo, ligar. Vamos conversar. Disciplina é escolher o que você mais deseja. E o que você mais deseja? Ser mais puro. Quero ter relacionamento com Deus. Quero ter mais comunhão com esse Deus. E o que você quer agora? Me relacionar com meu namorado. Quero me relacionar com a minha namorada. Quero acessar perfis que vão me levar a pecar. Então, é mais fácil escolher o que você quer agora, mas só se experimenta a sonhar da vida que escolhe o que mais deseja. E o quarto exemplo, aqui para a gente fechar esses exemplos, vida espiritual. O que você mais deseja? Um ótimo relacionamento com esse Deus, que conduza uma vida com sentido, não sem sentido. O que você quer agora? Quero dormir mais 10 minutos. Sair da cama e passar um tempo lendo a Bíblia, igreja, e orando, é o que fará o seu relacionamento com esse Deus crescer. Então você tem que fazer o quê? Tomar banho frio, amado. O que você mais quer? Tomar banho frio. Eu acordo 4h10 da manhã, para mim não é fácil. Levo meu cachorro lá na rua. Depois eu tomo banho bem gelado, seja no frio, no calor, para me despertar. Quem gosta de tomar banho, quem não gosta aí já viu, né? Mas amanhã todo mundo vai tomar banho, amém? Amém ou não amém? Quem não vai tomar banho, fiquem quietos. Você não vai tomar. Então tá ligado. Então, amado, o que você vai fazer? O que você mais quer? Lavar o rosto com água fria, jogar uma cafeína na veia e ler a Bíblia. O que você quer agora? Está nesse frio. Eu amo a Deus, mas também amo meu travesseiro, amo meu edredom, amo minha cama. Então entra essa frase. É mais fácil escolher o que se quer agora, mas só se experimenta a sonhar da vida quem escolhe o que mais deseja. Para experimentar, a igreja, uma mudança real e duradoura, e finalmente viver a vida que deseja, então escolha a disciplina. A disciplina. O problema é que nós não queremos fazer isso. Agora, a disciplina, às vezes, ela parece algo doloroso. Não parece? Parece. E é. A disciplina é algo doloroso. E para a academia, amado, em vez de ficar jogando videogame, o que eu mais quero? Jogar videogame. Quero ir para a academia? Não quero ir para a academia. Escolher não dar uma olhada naquela pessoa com um corpo lindo na academia, às vezes é doloroso. Largar o celular para se concentrar na pessoa que está com você na sala, às vezes é doloroso. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta. Porque nós escolheríamos o sofrimento. Ninguém gosta. Porque seja como for, amados,
vai haver sofrimento. Nisso, nós não teremos escolha, mas podemos escolher que tipo de dor nós iremos sofrer. Isso nós temos. Hebreus, no capítulo 12, verso 11, fala isso. Hebreus, no capítulo 12, verso 11. Que fala assim, não sei se essa vai estar com essa versão. Toda, o quê? Disciplina. Com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Disciplina é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produzir fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Disciplina, amados, não é fácil. Você vai experimentar a dor. A disciplina pode ser dolorosa, e ela é. Mas se você não viver uma vida disciplinada, irá experimentar a dor do arrependimento. Por isso que a disciplina é dolorosa, mas é boa. Não escolher o que você deseja agora é muito doloroso. Mas se escolher o que quer agora, mais tarde experimentará a dor de não ter o que mais deseja. Exemplo, quando éramos crianças, quando a nossa mãe falava assim, quando eu me lembro da minha mãe, eu brincava na rua, e meu apelido quando eu era pequeno era He-Man. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque lá na época tinha a espada do He-Man. Quem se lembra? Quem já pegou? Ela me batia com essa espada. E ela falava assim, Robson, entra! Está na hora de estudar. Amados, eu detestava estudar, detestava até hoje. Eu só estudo o que eu mais quero. Eu sei que estudo faz parte. Tem que estudar, hein, igreja? Jovem tem que estudar. Estudo liberta, né, bicho? Como o bicho fala. E é verdade. E eu me lembro, não quero, amados. Ela saía, parecia como é a She-Ra, com a espada do He-Man. Me pegava, amado, me rabiscava todo. E não sofri, não morri, não deixei de amar a minha mãe. A disciplina foi dolorosa? Foi. Mas se hoje eu sou um homem que eu sou, primeiramente agradeço a Deus e a minha mãe que me disciplinou. É isso. É dolorosa, mas está ali. Me ensinando, como o versículo 12 fala, de Hebreus capítulo 12, verso 11. Amém? Amém ou não amém? Quem quer que eu pare aqui, dá um amém bem alto. Viu? Quer que eu pare agora? O JB, não sei se você falou brincando, mas a disciplina é isso. Então, você não pode relacionar com Cristo, amado, e abraçar as coisas, o que levaram para a cruz. E o que levou para a cruz? Quem sabe? O que Cristo levou na cruz do Calvário, igreja? Quem sabe? Nossos pecados. Então nós não podemos amar esse Deus e abraçar as coisas, o que levaram para a cruz. Ninguém de fato tem um relacionamento com esse Cristo e retorna o velho homem. Alguma coisa tem que mudar nas nossas vidas, amados. Quando você tem um relacionamento com esse Cristo, ele muda o seu coração, ele muda o seu modo de pensar, ele muda a sua personalidade, ele muda a sua história e muda o seu destino. Tudo se faz novo nas nossas vidas, igreja. Então, se eu não mudei, é porque eu nunca me relacionei com esse Deus. Por isso que tem muito crente que entra na igreja, que sai da igreja com a mesma história. Entra no gabinete, entra em outro gabinete com a mesma história.
Ah, com o pastor Robson não funcionou. Então eu vou fazer gabinete agora de libertação com o diácono Jason. Vou fazer um gabinete com o JB. Com a pastora que é psicóloga, ela vai entender o meu pensamento. Amados, negativo. Negativo. Me desculpe falar. Negativo. Será que nós estamos nos relacionando com esse Deus como deveríamos, amados? Alguma coisa tem que mudar, amados. Às vezes eu fico me perguntando, um dia desse eu falei com a minha esposa, amor, eu sou ruim nisso. E ela muito sabiamente, amor, você não pode saber muito disso, mas você é um bom homem. Né? Às vezes eu falo, amor, às vezes eu só sei fazer isso. Aí ela falou, amor, você é um bom marido. Aí começou a falar as minhas qualidades. Entendeu? Então, se eu não mudei, é porque eu nunca me relacionei com esse Deus. Não existe conhecimento sem relacionamento. Eu me lembro do filho pródigo, que vocês já leram essa passagem. Está tendo uma festa em casa. E não é por qualquer motivo. O filho mais novo está voltando para casa. O filho mais velho, ele não sabe daquela festança. O pai não avisa para o seu filho mais velho o que está tendo naquela festa. O filho mais velho, amados, era bom de serviço, era um bom empregado do seu pai. O filho mais velho estava voltando do campo, que ele ouviu, tem alguma coisa que está acontecendo. Ele ouviu o barulho dessa festa. O filho mais velho estava no campo trabalhando para quem? Para quem que ele estava trabalhando? Para o pai. A Bíblia fala. O filho mais velho não sabe o que o pai está fazendo. Do que adianta trabalhar para o pai e não sabe da festa desse pai? O que adianta, amado, nós virmos para a igreja e nós não sabemos o que esse Deus tem para nossas vidas? Do que adianta, igreja? Do que adianta trabalhar para o pai e se não sabe se relacionar com esse pai? Do que adianta ser útil para o pai no campo e não sabe que o pai faz em sua casa? É isso. Comunhão é exatamente isso. Falar em nome do pai não quer dizer que você está se relacionando como filho. É isso. Muitas das vezes nós falamos, será que nós somos filhos? Nós somos dignos de sermos filhos. Se lembra o que diz Mateus no capítulo 24, verso 24, que fala, porque surgirão o quê? Falsos cristos. E farão tão grandes sinais e prodígios, de tal maneira que enganarão, se for possível, até os escolhidos. O que garante é o quanto você se relaciona. O que garante é o quanto você tem comunhão com esse pai e fala parecendo com esse Deus que nós servimos. É isso que garante. É isso. Para nós encerrarmos aqui, relacionamento é mais que milagre. João no capítulo 6, verso 22 ao 32, que fala, Cristo multiplica os pães e os peixes. Todo mundo sabe dessa passagem. A Bíblia diz que no outro dia, a multidão é muito engraçada, né? A multidão, ela vai até Cristo na expectativa o quê? De ganhar pão. 0,800. Não pagaram nada, Cristo faz milagre e no outro dia quer exigir de Cristo. Eu quero mais. É interessante que Cristo deixa claro que não vai dar pão de graça.
O interessante também é que a multidão começa a reclamar com bases bíblicas. Tu sabe aquele cara que está todo errado? E você vai repreender ele? O amor e carinho, esse Marcinho? Não, né? Você lembra dessa música? O André sabe. O amor e carinho. Eu ouvia muito esse funk. Calma, Jaca, eu tô brincando. Eu só falo, é só para brincar, só para despertar a igreja, que a igreja tá. Uma pessoa tá dormindo. Tu vai falar com essas pessoas, e essas pessoas falam até com base bíblica. Quem já pegou gente assim, crente assim, afastado? Misericórdia, pastor, exatamente isso. Eu já peguei vários assim. Tem um que está falando aqui, mas ele é católico, falando que inferno não existe. Eu falei, a palavra inferno que não existe. É Hades, né? Gena, né? Em grego. Mas não confunda palavra inferno, não quer dizer que não existe. Aí ele quer me mostrar vários versículos bíblicos. Tá bom. Não é por força nem por violência. Pelo Espírito Santo. Então a multidão era exatamente assim. Começaram a reclamar com Cristo com base bíblica. Como diz em João 6,31, quando eles falaram assim, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Eles estavam achando que estavam evangelizando Cristo, através da palavra. Engraçado. Cristo se volta para eles e diz em João 6,32, Cristo bem sabe, disse-lhe, pois Cristo, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então, Cristo está dizendo nesse versículo que nós não temos que ir até Cristo pelo pão que Ele dá. Nós temos que ir até Cristo pelo pão que Ele é. Pelo pão, quando Ele está falando que eu sou. Por isso que Ele fala, e eu encerro aqui, que eu sou o que? O caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. É exatamente isso, igreja. Amém? Antes de eu encerrar, eu quero falar uma palavra. Os músicos vêm aqui, duas frases. Vou ficar de pé e aplauda Cristo. Quero terminar esse sermão nessa noite. Como o cerne foi sobre disciplina, preste atenção aqui, menino, preste atenção no bispo nem dos músicos, não. Sei que o bispo está bonito com esse terno claro aí, mas olha aqui para mim. Fala assim, que um simples desejo de relacionar com Deus não lhe dará o que você mais deseja. Porém, a disciplina sim. Vou falar mais uma vez. Um simples desejo de relacionar com Deus não lhe dará o que você mais deseja. Porém, a disciplina sim. Então, amados, valorize mais o progresso do que a perfeição. Cada dia faz uma coisa. Se relaciona com esse Deus. Eu não entendo a Bíblia. Eu só vou ler um versículo bíblico. Leia. Do que ler o texto todo. Lê somente um versículo. Não preste atenção na perfeição. Que Deus não quer pessoas perfeitas. Valorize o seu progresso. Amém? Eu quero orar pela vida de vocês. Amém? Só um minutinho antes de você orar, para você completar. Você já viu assim, André e a esposa, qual é o nome da esposa mesmo? Ivonete. Aí aparece os dois assim na internet. Aí diz assim, estamos vivendo um relacionamento fraco. Não. Eles botam assim, estamos vivendo um relacionamento forte, sério, né?
Relacionamento sério. Esse relacionamento que tu pregou hoje, tem gente que vive ele meio light, diet, né? Com Cristo, né? Sem compromisso. Você vive um relacionamento com a sua esposa sério ou light? Sério, muito sério. Ao ponto que casou, né? Graças a Deus, 13 anos de casado. Tem luta? Temos. Todos nós, né? Uhum. Será que a igreja hoje pode fazer uma entrega e um desejo de Senhor, eu quero ter um relacionamento muito forte, muito sério com a Tua palavra, com o Teu Espírito Santo, contigo, Senhor. Só tendo nós um relacionamento sério com Cristo, que nós iremos progredir. Nós já podemos dizer, aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Conhecereis a verdade libertará. Vós sois sal, luz desse mundo. Se nós tivermos relacionamento sério. Agora tem relacionamentos com Cristo que qualquer coisa desfaz. Né? Passageiro, sem raízes, sem base, né? Eu quero um relacionamento cada vez mais forte com o Senhor. Podia orar por nós? Amém. Senhor Deus e Pai. Sim, Senhor. Nós queremos te dar graça, meu Pai, pela Obrigado, sua palavra, Senhor, que foi ministrada, Senhor, nessa noite. Ela não volta vazia, Senhor. Que nós possamos, Jesus, cada vez mais nos relacionar mais, meu Pai. Sim, Jesus. Temos intimidade mais, Senhor. Sim, Jesus. Que nós, meu Pai, não possamos ser igual o filho pródigo mais velho, sim, Jesus, que estava tendo uma festa na casa do pai e ele nem sabia, meu Pai. Ele só escutava o barulho, Jesus. Então, Pai, nós queremos fazer parte da sua festa, meu Pai. Nós queremos fazer parte cada vez mais do seu reino, Senhor. Então, Espírito Santo, que nós possamos, meu Pai, termos comunhão mais com a tua palavra, como mais daquilo que o Senhor, meu Pai, tem preparado para a gente. Obrigado, Espírito Santo. A disciplina, quando diz Hebreus, no capítulo 12, verso 11, ainda mais que seja dolorosa, meu Pai, mas ela é proveitosa, sim, para para a nossa capacidade espiritual, meu Pai, para a nossa capacidade daquilo que o Senhor, meu Pai, os seus propósitos, meu Pai, que o Senhor quer ser revelado a nós, Jesus. Sim, Jesus. Que nós possamos ser disciplinados, Jesus. Debaixo, meu Pai, da tua presença, sim, meu Pai. Jesus. Debaixo do teu amor, Senhor. Sim, que nós possamos, Jesus, ser aprovados, Espírito Santo, sim, nessa disciplina. Então nos ajuda e ajuda, meu Pai, a sua igreja. Que nós possamos, Jesus, não somos ficarmos aqui, meu Pai, mas que nós possamos ir para fora. Sim. Que o avivamento é isso, meu Pai, como sim, diz o Rick Warren. O avivamento não é quando cai, é quando se espalha. Então nós queremos, Jesus, espalhar, meu Pai, aquilo que nós recebemos de Ti. Sim. A nossa intimidade que nós estamos buscando de Ti, meu sim, Pai. Jesus. Que seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Dá uma salva de palmas, Senhor. Maravilhosa graça. Você pode cantar. Cadê Isabel? Isabel não estava aqui? Está com o microfone. Mas antes ele pregou, eu me lembrei de um corinho, sabe quem é? Comunhão contigo sim, na igreja, ó Senhor. Vamos ficar de pé, para terminar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Uma semana abençoada. Cante comigo uma vez. Saia louvando, em comunhão. Ei! Cadê a bateria? Vamos lá, bateria.